glorificado, casa terrestre e corpo carnal. 1 Coríntios 15, 23. E aí eu vou calar minha boca aqui, porque senão eu vou falar demais. Vamos deixar o professor falar. Tréplica, né? Quando, por exemplo, que nós vamos estar com o Senhor, nesse corpo glorificado, porque o contexto de 2 Coríntios é muito claro, né? Não é espírito indo para o céu, é um corpo glorificado, né? 15, 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, o mais importante, dentre os mortos, não é? Depois os que são de Cristo, por ocasião da sua vinda. Como Cristo não voltou ainda, nós seremos revestidos da habitação celestial, que é o corpo glorificado, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E enquanto isso, dormimos. Dormimos no pó da terra, é o ensinamento bíblico. E aí, professor? Bom, eu não concordo, mas enfim, vamos lá. O que eu concordo com o que o Leandro falou é a questão seguinte, o estado intermediário não é definitivo e não é o ideal. Na verdade, a expressão estado intermediário, como tal, não aparece na Bíblia. Assim como a palavra trindade também não aparece, mas a cristandade, o cristianismo em 2000 anos, em todas as suas tradições, todas as vertentes do cristianismo, crê na trindade e elaborou-se essa concepção chamada de estado intermediário com base em algumas palavras, com base em alguns textos, e a gente tem que lembrar que, de fato, o ideal é a ressurreição, que ainda não aconteceu. Sem dúvida. Tá? Porque o ser humano, agora vai com uma pitada da antropologia bíblica, o ser humano foi criado com aquilo que é chamado de, os especialistas chamam de unidade psicossomática. Quer dizer, corpo e alma como uma unidade indissolúvel. Então, de fato, não se trata de corpo para cá, alma para cá. Tá? A concepção grega antiga pensava assim, e esse pensamento grego, de influência platônica, penetrou no cristianismo, e muitos cristãos pensam assim, uma separação entre o espiritual está aqui é melhor do que o material que está aqui embaixo. De fato, a Bíblia não dá base para isso, e a Bíblia apresenta o ser humano como um todo. E por isso que a morte é terrível, né? Por isso que a morte ela é natural e não é natural ao mesmo tempo, porque quebra essa unidade que vai ser restaurada por completo por ocasião da ressurreição, no futuro, que ainda esperamos. O credo apostólico fala, né, da ressurreição do corpo, creio na ressurreição do corpo. Algumas versões antigas do credo diziam assim, creio na ressurreição da carne. É a nossa esperança, a expectativa cristã é essa. Agora, para falar disso, a gente tem que lembrar do conceito de tempo. Que é um conceito extremamente difícil de entender. O tempo é um mistério, tanto em termos físicos, como em termos filosóficos, como em termos teológicos também. O tempo é um mistério. E quando a gente fala dessas questões, nós falamos de uma situação que nenhum de nós viveu. Sem dúvida. Não é mesmo? Nenhum de nós viveu, nenhum de nós foi lá e voltou. E tomara que demore um tempo, né? Ninguém está com pressa, né, Teixeira? Ninguém está com pressa. Ninguém está com pressa, não. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o tempo, nós estamos no tempo. Nós estamos no tempo. Mas quem já se foi, já está fora do tempo. Então, esse estado intermediário, num certo sentido, esse intervalo entre a morte e a ressurreição, é mais para nós que estamos do que para eles. Porque para quem está fora do tempo, um segundo, menos do que um segundo. Aí eu gostaria de citar Agostinho. Agostinho, que foi uma das mais lúcidas, mais brilhantes mentes que o cristianismo produziu em 2000 anos, e Agostinho é um dos primeiros a pensar nessa questão do tempo, o que significa estar no tempo, o que significa estar fora do tempo. Né? E Agostinho falava, eu acho que ele tinha razão quando ele afirmava isso, de uma situação de quem está fora do tempo, uma situação de expectativa. Para aqueles que morrem em Cristo, estar com Cristo é uma expectativa de glória. Para aqueles que estão fora de Cristo, expectativa de condenação. Essa expectativa é ainda incompleta. Por quê? Porque a ressurreição ainda não aconteceu. Depois de Agostinho, bastante tempo depois, a gente vai encontrar João Calvino, e se me permite aqui dizer, com todo respeito, eu sou presbiteriano, então a gente está na tradição que vai se reportar a João Calvino. Calvino foi um leitor de Agostinho, Calvino se reportava sempre a Agostinho, e Calvino
assume essa influência de Agostinho quando ele vai argumentar, na linha de Agostinho, né, dessa questão da expectativa. A expectativa de quem está fora do tempo com Cristo e a expectativa de quem está fora do tempo sem Cristo. Mas o alvo final, a esperança cristã, não é o assim chamado pelos teólogos estado intermediário. O alvo é a ressurreição. Eu vou citar o credo apostólico outra vez. Creio na ressurreição do corpo. A quebra dos efeitos que a morte produziu. O ser humano restaurado como essa unidade psicossomática que Deus criou. Esse é o ideal que a Bíblia apresenta para o ser humano. Essa é a esperança cristã. Enquanto esse dia não chega, a gente não sabe quando que vai chegar, nós cremos que aqueles que partiram já estão com Cristo nessa expectativa de glória, ainda que seja imperfeito, mas é algo maravilhoso. A gente não sabe como é que é. Por quê? Porque ninguém foi e voltou, então a gente não sabe. A gente só sabe que é bom, porque se está com Cristo é bom. Agora, a gente acredita que é uma situação de consciência, sim. É porque a gente vê até o Eclesiastes, né? A Bíblia, lá, capítulo 9, fala que quando a pessoa morre, né, o seu espírito vai a Deus que o deu, né, o corpo vira pó e a sua memória jaz no esquecimento. Mas no Mateus, se a gente pegar lá o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 51, 52, diz que Cristo, né, ali após a sua ressurreição, ele foi lá e pregou, né, sacudiu lá os alicerces e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e foram vistos pela cidade santa. Está escrito, quer dizer, saíram daquele estado lá do Sheol, né, e foram para algum lugar. Lá sim eles estavam dormindo, como você disse. Mas a partir daí... Aí eu volto, me perdoe, Teixeira. E tem um outro detalhe, minutinho. Jesus disse lá pro que estava ao lado dele na cruz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Tanto é que quando os soldados vêm quebrar os pés dos ladrões, vêm quebrar os ossos de Jesus, das pernas, era uma profecia, não poderia quebrar. Cristo já foi constatado a morte, né? E aí depois sim, é que ele teve que quebrar os ossos dos dois crucificados, até porque a morte era pela asfixia, né? O corpo tinha que ceder. Mas Jesus ali naquele momento não poderia ter recebido já, não estava preparado para... O senhor está entendendo? Acho que a sim. Colocação? De novo, me perdoe, mas eu me vejo obrigado a repetir o que foi dito antes do intervalo, no primeiro bloco ainda, o uso do verbo dormir. Eu entendo, e não estou sozinho nessa compreensão. A compreensão não é minha, né? Antes de mim, muita gente já pensava assim. Aí eu lembro daquele ditado famoso: eu sou apenas um anão nos ombros dos gigantes. Antes de mim, houve outros que pensaram assim. O uso do verbo dormir é metafórico e é um eufemismo. Não deve ser entendido de maneira literal, porque senão, veja bem, se as almas lá de João, que João de Patmos vê, se aquilo é parabólico, simbólico, não sei o quê, por que o dormir não é? Qual que é o... Percebe? Entendi. Por que o dormir... Eu só usei o termo dormir porque eu estava me referindo quando Jesus vai lá e ressuscita, né? Ali diz que eles dormiam, a partir dali não é mais dormir, porque eles passaram pela cidade santa e foi para algum lugar. Eu queria fazer uma observação, pastor Teixeira, interessante. Veja que para eles irem para o céu, eles tiveram que ressuscitar primeiro, né? E outro detalhe, eu creio, por exemplo, que Apocalipse, professor, é simbólico e o verbo dormir não é simbólico pelo seguinte, porque na maioria das vezes que aparece o verbo dormir, ele está num livro histórico. Já o termo almas ali em Apocalipse está num livro apocalíptico, linguagem simbólica. E remontando essa questão da consciência na morte... Mas o João vê. Mas isso não... É uma visão. É uma visão profética. Mas veja bem. Nós não podemos basear uma doutrina em visões proféticas, porque então, o próprio aquele texto Cristo fala... glorificado que ele viu ali, de cabelo branco, também é uma visão profética. Ele era profético, mas ele tinha ressuscitado. Aí que está a diferença. E o Salmo 6, verso 5, queridos, é muito claro. A ser claro como o sol ao meio-dia. Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Apesar de a Bíblia apologética de estudos dizer que a palavra louvor aqui significa simplesmente que Davi não ia louvar a Deus na congregação, isso aí não é verdade. Aqui a Bíblia é muito clara em dizer que na morte não há recordação de Deus. Se eu estivesse consciente, o ser de quem mais eu iria lembrar era do Senhor Jesus. No Salmo 115, verso 17, é dito que os mortos não louvam a Deus.
independente onde eu estou, se eu parto, estou com Cristo ou vou louvar a Cristo. Né? E aqui eu vejo a sinceridade de Norman Champlin. Apesar de Champlin ser imortalista, crendo na imortalidade da alma, o Dr. Champlin falou o seguinte: se nós pegarmos textos do Antigo Testamento, nós não temos como basear a doutrina da imortalidade da alma. E aí, eu, assim como o Dr. Carlos, eu também não estou sozinho nisso que eu comento. Eu tenho aqui um livreto, professor, do Dr. Oscar Cullmann. Para mim não, para o mundo evangélico, uma das maiores